E aí, pessoal, e se Deus me livre aconteça de Jesus voltar nesse mundo? Voltar como homem mesmo, como ele veio ali no Império Romano, né, ali, andando ali em volta de Jerusalém, como um judeu, na religião judaica. Né? O que aconteceu naquela época é que ele chegou ao mundo como o Messias, o enviado, o Filho de Deus, o Cristo, o ungido, e pegou todo mundo de surpresa, porque se imaginava-se até então um Messias que viesse de uma linhagem judaica religiosa. Então, que viria ali ou dos fariseus, provavelmente dos saduceus, que tinha mais poder, mas um Cristo que entrasse e nascesse nessa linhagem, nessa religião, nesses moldes de pensamento de religião. Então, era essa forma como achavam que viria o Cristo. Esse Cristo dentro dessa religião, porque eram sangue azul, eram os mais pomposos e eram os mais respeitados também. Os judeus, fariseus, saduceus, entre outros grupos ali. E ali, ele nascendo no meio deles, ele seria o líder deles, e certamente o reinado de Davi viria à terra novamente no pensamento deles, e dominaria tudo, e seria o reino messiânico, o reino do Messias, o qual colocaria novamente o povo judeu, ou mais para trás, o povo hebreu, no status maior da sociedade mundial, como uma potência mundial. Pois bem, e se ele viesse hoje? E se ele viesse hoje? Porque naquele momento causou uma confusão. Ninguém entendeu nada e crucificaram, porque não tinha condições de entrar na mente dos judeus, principalmente dos religiosos judeus. Não tinha condições de entrar na mente deles que aquele sujeito ali era o Cristo, era o Filho de Deus. Não tinha jeito. Só com experiência mesmo. Não tinha condições deles aceitarem aquilo. Não tinha condições deles aceitarem aquilo por causa das pessoas que ele andava, os locais que ele frequentava, em que ele tocava, o que ele fazia, o que ele falava. Impossível. E hoje também eu vejo que nós teríamos muita dificuldade de reconhecer Cristo. Muita dificuldade. Porque imaginem, né, eu já fiz essa brincadeira e já conversei com um amigo teólogo a respeito disso. Ele falou, você é louco, não tem como imaginar isso. E por que não tem como imaginar isso? Não, porque hoje Deus mesmo criou uma religião que é cristã, que é verdadeiramente cristã, então não teria mais essa possibilidade. Eu falei, quem disse que Deus que criou essa religião cristã? Até onde Deus vai nisso? Então sim, dá para fazer essa brincadeira, vamos dizer assim, esse pensamento, se Cristo viesse hoje. Se Cristo viesse hoje, você encontraria ele em qual igreja? Bom, frequentemente e semanalmente em nenhuma, ao mesmo tempo em todas. Porque ele iria querer visitar uma presbiteriana, uma reformada, uma pentecostal. Bom, a mensagem seria, como ele era judeu, ele viria no mundo cristão, visitaria as igrejas que daria oportunidade para ele pregar, para ele falar, para ele ensinar. Né? E seriam muito poucas, muito poucas. No povo evangélico, a maioria não o reconheceria como Cristo. Eu provavelmente não teria reconhecido como Cristo. Muito menos os religiosos evangélicos. Como que chegaria o Cristo na igreja? Porque certamente ele escolheria um grupo de amigos, e os amigos escolheriam ele para andar com ele, para lá e para cá, para dormir, para sair para dormir em algum lugar, numa casa, depois passa para outra casa, vai para a casa da sogra de Pedro, atravessa o lago e vai e volta, e vai para o mar, e vai para Jerusalém, entra numa sinagoga, prega na sinagoga, lê na sinagoga. Então seria assim hoje, uma galera andava junto com ele, mais próxima, desses mais próximos, 3 mais amigos, e dessa galera toda ainda uma turma maior que estava acompanhando sempre, e uma galera doente que ia atrás também pedindo cura. E esses mais próximos, quais seriam hoje? Quem seria hoje? Bom, você teria provavelmente um de extrema esquerda, um corrupto, que seria Mateus, um extrema direita, que seria Zaqueu, um filho de um empresário, que seria João, corrupto também, Judas, mas com certeza você teria um motorista de Uber que conhece a cidade, que conhece o estado, para andar com ele, você teria essas amizades assim. Você teria um ex-traficante, você teria certamente um religioso rico também no meio, teriam pessoas assim, normais, andando com ele. E essas pessoas iam
iam viver com ele, do lado dele, não iam desgrudar dele. Alguns teriam sim os seus afazeres, mas estaria ali, à noite no culto, fazendo culto, entrando numa casa, cantando louvor, orando na outra, curando tal pessoa, e esse movimento todo. Então, como é que ficaria? Como é que ficaria esse reconhecimento de Cristo? Acordava, cadê ele? Sumiu. Aí chega ele, vou falar aqui do estado de São Paulo, aqui da região. Mas onde você estava? Eu estava no Marins, eu passei a noite lá orando. Não dá, né? Aí some. Aí vai achar ele aonde? Vai achar ele lá em Ubatuba, na praia, lá na Vermelhinha. Tinha uma fogueira lá de madrugada, que a galera, né, fez a fogueira ali. Ele chegou lá para pregar a palavra de Deus. Ó, chegou o reino de Deus aqui. Pega peixe, vamos aqui fazer uma... E aí chegava, o que você está fazendo aqui no meio desses caras? Eu estou anunciando o reino de Deus para eles. Mas não anuncia na igreja? Não, eu não anuncio. Como é que eu vou anunciar lá? Eles não deixam eu falar lá. Eles nem me reconhecem como Jesus. Aí pega esse grupo de 12, mas Jesus entra numa igreja tradicional com essa galera, com essa cambada. Imagina esse paradoxo de gente, né? Como é esquisito, como é diferente. Como nós evangélicos somos diferentes do que nós deveríamos ser. Nós deveríamos ser como Cristo, como eles, como os discípulos. Nós nos institucionalizamos, nós colocamos religiosidade, regras, roupas. O que ele falaria? Bom, ele não falaria nada numa igreja que não daria oportunidade para ele, nem o reconheceria como Cristo. Ele falaria alguma coisa numa igreja que coloca o dinheiro em primeiro lugar? Com certeza, se tivesse oportunidade, falaria. Mas ele andaria nas casas, nas ruas, entraria nas igrejas, iria ali na basílica pregar em volta, porque também não iam deixar ele pregar lá dentro. Também não iam. Assim como na igreja evangélica. Talvez ele tivesse bastante acesso a uma reunião espírita para falar alguma coisa, bastante acesso a casas humildes, bastante acesso a igrejas evangélicas humildes, tipo, por exemplo, algumas assembleias, né, que dão oportunidade para as pessoas falarem e testemunharem. Certamente ele ia nessas. Eles já estão acostumados, sim. Algumas pessoas que falam algumas besteiras lá, mas eles estão acostumados, porque alguns são usados. Estão falando isso em mensagem de púlpito, em mensagem de pessoas que pregam, né? E você olha para a congregação, essa pessoa deveria estar estudando e pregando. Não, mas não tem o cargo, tal. Como é que Jesus chegaria nesse ambiente e fala, não, eu quero entregar uma palavra? Não pode. Não tem como. Você vai escandalizar aqui. Vai escandalizar mesmo. Como é que a gente faz, então? Bom, então não existe possibilidade de Jesus vir na Terra hoje, não. Como ele veio, não existe. Você pode fazer esse exercício de pensamento, essa analogia. Alguns diriam que é um exercício profano. Eu posso fazer sim. E eu fazendo esse tipo de pensamento, esse tipo de analogia, profano ou não, penso eu não reconheceria ele como Cristo. Talvez se eu visse algumas curas, alguns milagres, né? Ou seja, Jesus andaria com eles no ônibus, né? Ia pegar um ônibus, aí veio essa tempestade, essa tempestade tropical que balançou o caminhão, que balançou o ônibus lá por causa do vento. E aí a galera, ele dormindo, a galera acorda, a gente vai morrer. Ele fala, que morrer, gente? Pelo amor de Deus, eu tô aqui dentro. Então, aí você começaria a reconhecer esse Cristo. Mas se você olhasse de longe, essa turma andando junto aí na rua, batendo na minha casa, batendo na casa, entrando numa igreja, falasse, continuando. Pois bem, eu tive que cortar. Mas onde ele estaria? Bom, lá por esse horário, às 6 da tarde, mandaria o WhatsApp no grupo dos discípulos, né? Vamos passar lá na penitenciária em Tremembé, vamos fazer visita lá, vamos pregar lá. Iria, sim. Vamos pegar um ônibus aqui, vamos parar lá no centro de São Paulo, lá na Cracolândia, vamos passar lá, vamos pregar, vamos curar. Depois de lá a gente pega um transporte também, pega um metrô, para no Hospital do Câncer, vamos lá orar pelas pessoas, curar as pessoas também. Então, como é que a gente vai institucionalizar Jesus? Com o horário dele entrar, com o horário dele sair, com o horário dele visitar, com o horário dele falar, com roupa, com jeito, com... gente, não tem como fazer isso. Fica até difícil fazer isso em relação ao que ele pregava, porque ele pregava muita parábola, muita parábola. Ele pregava o Antigo Testamento, também pregava, principalmente na sinagoga, quando ele ia.
Mas ele pegava muita parábola porque era um novo momento nascendo ali, né? Uma pergunta aqui, né, sobre a expressão os idólatras da Bíblia. Eles falam, né, o pessoal fala que a palavra ela tem que ser pregada só a palavra, que não pode colocar nada, não pode tirar nada da palavra. Pergunta assim, tipo, o que que os discípulos pregavam? Gente, o que que Paulo pregava? Quando Paulo fala lá para Timóteo, ó, persiste em ler, né? Ó, a palavra é viva e eficaz. Mas que palavra que é essa que é viva e eficaz? É a palavra, naquele momento, era o que eles pregavam sobre Jesus. Ou as partes do Antigo Testamento que eles poderiam usar para pregar sobre Jesus. Ou a ressurreição de Jesus. São essas coisas que eles pregavam. Essa era a palavra. Porque o pessoal fala, não, nós temos que ser bíblicos, mas naquela época não tinha Bíblia. Poucos rolos espalhados nas sinagogas. Não tinha imprensa, então não tinha impressão. O que Jesus ia pregar? Agora, essa é uma benção para ele, né? Paulo escreveu um monte de coisa. Mas o que Paulo lia? Paulo não tinha como ler os evangelhos ainda não tinham sido escritos. Paulo não lia nada, ele viveu com os discípulos contaram algumas coisas para ele, o Espírito Santo entrou no coração dele, deu uma inteligência para ele fenomenal, e ele saiu escrevendo, nem ele sabia que ia chegar até hoje as cartas dele. Então, em que mundo que a gente está? Em que mundo cristão que a gente está vivendo? Esse Jesus está dentro do nosso mundinho cristão? Esse Jesus está dentro da nossa vidinha cristã? É difícil, fazendo esse pensamento fica complicado para a gente, mas vamos pensar nisso, tá? Vamos pensar nisso. Se Jesus estaria realmente, se você estaria realmente aceitando Jesus, entrando, se relacionando com a sua família, com a sua casa, sendo amigo seu, da sua esposa, dos seus filhos. Se na sua igreja aceitariam Jesus, entrar para orar, para pregar, para falar, mesmo que na semana seguinte ele não estaria mais. Não pode, tem que fazer parte do corpo. E aí? Não tinha como ele ficar, não tem como ele ficar só lá. Olha, irmão, não tem como ele ficar só na sua igreja. Tem muita gente aí fora. Não, mas aqui é um país cristão, ele tem que ficar aqui. Não, irmão, tem o Oriente. Tem a Coreia do Norte, ele nem chegaria vivo lá. Mas tem. E aí? Qual Jesus nós estamos vivendo? Valeu.